Rapaz, hoje é terça-feira, mais um dia que Deus nos dá e com ele uma reflexão que pode transformar sua caminhada. Mas antes, você sabia que hoje é Dia Mundial da Canalização? Pois é, até os canos têm um dia especial, mas quer saber? Tem muita gente vivendo como um cano entupido espiritualmente. Recebe a palavra, mas não deixa nada fluir. Será que estamos realmente conectados a Deus ou só acumulando religião? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta séria. Você está perto, mas ainda está fora? Já imaginou estar na porta de um evento incrível? Ouvir a música, sentir o cheiro da comida, mas por algum motivo nunca dar o passo definitivo para entrar? Acredita que tem gente que vive assim espiritualmente? Está perto de Deus, mas nunca entrou de verdade no reino. E tem mais! Jesus contou uma história sobre pessoas que achavam que estavam dentro, mas na verdade estavam perdidas. Ele falou sobre um pastor que deixou 99 ovelhas para buscar uma perdida, sobre uma mulher que varreu a casa inteira até encontrar uma moeda e sobre um filho que saiu de casa e desperdiçou tudo. Mas o mais impressionante é que no final, aquele que parecia estar mais perto do Pai foi quem ficou de fora da festa. Se eu te dissesse que tem gente que ora, lê a Bíblia, frequenta cultos, mas ainda não entrou no reino de Deus, você acreditaria? E se essa pessoa fosse você? Seja bem-vindo ao Acesso 365, eu sou o Dinho e este é o episódio 70, no qual vamos mergulhar nos capítulos de hoje, Lucas 15, 16 e Levítico 23. Aqui não estamos apenas estudando a Bíblia, estamos vivendo um chamado à transformação. O Acesso 365 é uma jornada diária na Palavra de Deus, conectando as escrituras para que possamos enxergar a história da redenção e aprender princípios fundamentais para a nossa caminhada cristã. Agora, antes de irmos para essa reflexão profunda, precisamos conectar os textos do dia e entender o que Deus quer nos ensinar. A palavra de Deus se conecta de forma perfeita e hoje vemos isso de maneira incrível. Lucas 15 e 16 nos mostram que o reino de Deus é para os arrependidos, enquanto Levítico 23 fala sobre as festas sagradas de Israel, que eram celebrações para lembrar o povo da santidade e da redenção. Em Lucas 15, Jesus conta 3 histórias sobre coisas perdidas, uma ovelha, uma moeda e um filho. Em Lucas 16, ele também confronta os fariseus sobre o perigo da riqueza e do apego ao mundo. No seu final, mostra que nem todo mundo que acha que está seguro realmente está. Em Levítico 23, Deus estabelece festas solenes para Israel, como a Páscoa e o Dia da Expiação, que apontam para a necessidade de arrependimento e celebração da redenção. Qual a ligação entre os textos? Lucas 15, o Pai está chamando de volta os que estão longe. Lucas 16, não basta estar perto de Deus, é preciso ter o coração transformado. Levítico 23, quem faz parte do povo de Deus precisa celebrar a redenção de forma verdadeira. Agora vem a grande pergunta: será que estamos realmente dentro da festa ou só no pátio, achando que pertencemos a Deus sem um verdadeiro arrependimento? Agora que entendemos essa conexão, vamos olhar para os perigos que podem nos afastar do reino de Deus, mesmo quando achamos que estamos perto. Agora que entendemos a conexão entre as parábolas e a rejeição dos fariseus à graça de Deus, precisamos mergulhar fundo no que realmente separa as pessoas do reino. Lucas 15 nos revela 3 parábolas poderosas sobre o amor de Deus pelos perdidos, mas também sobre o perigo de estar perto e ainda assim estar do lado de fora. Esses são os 3 perigos que afastam do reino, mesmo estando perto. O risco da religião sem relacionamento. Lucas 15, 29. Há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir um mandamento teu. O irmão mais velho nunca saiu de casa, nunca desperdiçou a herança, mas estava tão perdido quanto o mais novo. Ele via Deus como um patrão e não como um pai. Isso nos alerta sobre o perigo de frequentar cultos, orar e até servir a Deus sem realmente conhecê-lo. Será que nossa vida cristã tem sido baseada em regras ou em um relacionamento verdadeiro com o Pai? O perigo de se sentir bom o suficiente.
Lucas 16:15. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Os fariseus confiavam na própria justiça. O irmão mais velho da parábola também achava que merecia mais do que o outro. Mas Jesus nos ensina que ninguém entra no reino por mérito próprio. Será que estamos confiando em nossa moralidade, em boas obras ou apenas na graça de Cristo? 3. A ilusão de que ainda há tempo. Lucas 16, 22, 23. Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. O rico da parábola de Lázaro percebeu tarde demais que estava perdido. Ele tinha dinheiro, conforto e oportunidades, mas ignorou o chamado de Deus. O que o impediu de se arrepender? Ele sempre achou que teria mais tempo. Quantas vezes adiamos decisões espirituais, acreditando que ainda temos controle sobre o futuro? Mas e se o tempo acabar? Se esses perigos são tão reais, como podemos escapar deles? Como podemos ter certeza de que estamos verdadeiramente dentro do reino de Deus? Jesus nos dá a resposta e ela é transformadora. Agora chegamos ao momento decisivo. A grande pergunta é: você já entrou na casa do Pai ou ainda está na porta, achando que está seguro só porque sabe sobre ele? Cuidado! Há um grave perigo de estar perto e ainda assim estar perdido. O irmão mais velho do filho pródigo estava na casa do pai, mas seu coração estava distante. Ele nunca saiu, nunca desperdiçou a herança, nunca viveu de forma desregrada. Mas mesmo assim estava tão perdido quanto o irmão caçula. Enquanto o filho mais novo estava longe fisicamente, o mais velho estava longe espiritualmente. Sua atitude de ressentimento revela que, apesar de obedecer externamente, ele não compreendia o amor do pai. E você? Tem servido a Deus com o coração ou apenas por obrigação? O alerta de Jesus. Muitos acham que estão dentro, mas não estão. Jesus conta outra parábola em Lucas 16, 19 e 31, a do rico e Lázaro. O rico achava que estava seguro, mas sua confiança estava nas riquezas e não em Deus. Quando morreu, descobriu que estava do lado errado da eternidade e não havia mais nada que pudesse fazer. Quantas pessoas vivem como esse homem? Confiando no que tem, achando que está tudo bem, mas sem perceber que estão caminhando para um destino terrível. Meu amigo, minha amiga, não rejeitei a graça de Deus. Em Lucas 14, 24, Jesus diz: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A recusa ao convite de Deus tem consequências eternas? Muitos dizem: um dia eu me acerto com Deus, ainda tenho tempo. Deus sabe que sou uma boa pessoa. Mas Jesus nos alerta: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, 24. Há o custo de seguir a Cristo. Lucas 14, 27 é um dos versículos mais desafiadores. Quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus deixa claro que seguir a ele exige renúncia. O filho pródigo teve que deixar a vida de pecado para voltar ao pai. O irmão mais velho precisava abrir mão do orgulho e da autojustiça. E nós? O que precisamos abandonar para viver de fato o evangelho? Se seguir a Cristo exige entrega total, então qual é a resposta para aqueles que querem viver essa verdade? Agora que vimos como é possível estar perto e ainda assim estar longe de Deus, precisamos entender a solução que Jesus nos oferece, porque ele não apenas nos alerta sobre o perigo, mas nos mostra o caminho da restauração. O arrependimento verdadeiro é a chave para entrar no reino. Jesus começa seu ministério com essa mensagem central: arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos 1,15. O reino de Deus não é sobre merecimento, mas sobre reconhecer nossa necessidade dele. A parábola do filho pródigo mostra isso claramente. O filho só encontrou restauração quando caiu em si e decidiu voltar. Da mesma forma, o pecador só encontra salvação quando reconhece sua condição e corre para os braços do Pai. Cristo é a única porta para a salvação. No Evangelho de João, Jesus afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. O problema do irmão mais velho na parábola não era apenas sua falta de compaixão, mas sua falsa segurança.
Ele pensava que por estar na casa do Pai já estava garantido, mas Jesus nos alerta: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mateus 7:21. A cruz é a prova do amor que nos resgata. Enquanto o filho pródigo voltou por necessidade, o Pai o recebeu com amor incondicional. Isso nos lembra que não somos salvos porque buscamos a Deus primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro e nos resgatou através de Cristo. A nossa dívida com Deus era impagável, mas Jesus pagou o preço na cruz. Ele sofreu em nosso lugar, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para garantir a vida eterna para aqueles que creem. Mas aceitar esse convite exige uma resposta. Como podemos viver essa transformação na prática? Agora que entendemos a profundidade dessa mensagem, é hora de uma autoavaliação séria. Jesus nos mostrou que não basta parecer perto, frequentar a igreja ou conhecer a Bíblia. O que realmente importa é estar dentro do reino de Deus. Desafio 1. Avalie seu coração. Você está dentro do reino ou só acha que está? Você se identifica mais com o filho mais novo, que esteve longe, mas se arrependeu? Ou com o filho mais velho, que sempre esteve na casa do pai, mas nunca experimentou um relacionamento real com ele? A sua vida reflete um coração arrependido e rendido a Deus, ou apenas uma religião vazia? Lucas 15 nos ensina que Deus não olha para aparências, Ele olha para corações quebrantados. Desafio 2. Responda ao convite de Deus hoje. Não adie mais a decisão de entregar sua vida a Cristo. O filho pródigo teve um momento de cair em si e voltou ao Pai. Esse pode ser o seu momento. O convite para o reino não estará aberto para sempre. A porta estreita se fecha para quem deixa para depois. Se Deus está falando com você, hoje é o dia da sua decisão. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é a sua chance. Agora vem a pergunta mais importante deste episódio. Você já entregou sua vida completamente a Cristo? Não estamos falando de religião, estamos falando de um relacionamento real com Deus. Jesus contou essas parábolas para mostrar que não basta estar perto do reino, é preciso entrar. Muitos vivem enganados achando que fazem parte, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. A decisão é urgente! Lucas 15:16 nos mostram que o arrependimento não pode ser adiado. O filho pródigo voltou antes que fosse tarde demais. O rico da parábola de Lázaro percebeu que estava perdido, mas já era tarde. O reino de Deus não é para quem deixa para depois, mas para quem se rende hoje. A realidade do pecado é da separação de Deus, é que todos pecaram e estão afastados de Deus. Romanos 3:23. O pecado nos condena à morte eterna. Romanos 6:23. Nenhum esforço humano pode nos salvar. E a única solução é a obra redentora de Cristo. Deus sabia que não poderíamos nos salvar, então enviou Jesus para pagar o preço por nós. Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo vida eterna para aqueles que creem. João 14:6. A única resposta correta é a fé que resulta em arrependimento. Não basta apenas aceitar Jesus sem compromisso. O verdadeiro evangelho exige arrependimento real e entrega total. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Entre no reino. Se você sente Deus falando com você, não ignore essa chance. Hoje é o dia de cruzar a porta estreita e se render totalmente a Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Se Deus está falando com você, não ignore esse momento. Agora é a hora de entregar sua vida completamente a Jesus. Se você percebeu que precisa entregar sua vida completamente a Cristo, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que estava perdido e sei que vieste ao mundo para me resgatar. Eu te agradeço por morrer em meu lugar e me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida a ti como ovelha do seu aprisco e o recebo como meu Senhor e Salvador para sempre. Transforma-me em uma nova criatura e vem reinar em meu coração. Eu quero te conhecer mais e mais. Leva-me ao Pai e guia-me até o fim. Amém. E agora?
Quais os próximos passos? Se você tomou essa decisão e fez essa oração, não! Caminhe sozinho, comente. Hoje eu entrei no reino de Deus. E mande uma mensagem para nosso direct no Instagram. Leia a Bíblia todos os dias, começando pelos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ore diariamente. Não precisa de palavras decoradas ou bonitas, mas sinceras. Peça para o Espírito Santo te encher. Procure uma igreja séria e comprometida, com a palavra para crescer na fé e caminhar ao lado de outros cristãos. Agora, se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero reforçar algo muito importante. Nem todo mundo que parece estar perto realmente entrou no reino. O reino de Deus é para aqueles que verdadeiramente se arrependem e se rendem a Cristo. Vamos recapitular os pontos essenciais de hoje. O filho pródigo achava que sua vida seria melhor longe do pai, mas precisou cair em si para voltar. Talvez essa seja a sua hora de voltar. O irmão mais velho estava na casa do pai, mas nunca teve intimidade real com ele. Estar na igreja não significa que você realmente conhece Jesus. O rico da parábola de Lázaro pensava que teria tempo, mas percebeu tarde demais que estava perdido. Não deixe para depois o que Deus está te chamando para fazer hoje. Agora, preste atenção. O que você vai fazer com tudo isso? Reflita. Em qual dessas situações você se encaixa? Responda nos comentários. O que mais te marcou nesta reflexão? Compartilhe sua experiência. Compartilhe. Se essa mensagem falou com você, envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. E agora, antes de terminarmos, eu quero te lembrar de algo essencial. Quer continuar crescendo na sua caminhada com Deus? Siga-nos aqui no Você Tem Acesso, ative o sininho para não perder nenhum episódio. E lembre-se sempre que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso, amém? Nos vemos no próximo episódio, se Deus permitir. Para continuar aprofundando essa reflexão, assista ao vídeo recomendado. Você pode alegrar o céu, que já já vai aparecer na tela.